Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash. Prazer estar aqui com o meu amigo Bruno, hoje com mais um convidado ilustre aí que já nós vamos estar apresentando aí para vocês. Antes até de passar para o Bruno, eu não vou deixar de reforçar aqui o meu pedido com vocês. A gente muito vem batendo aqui em cima do nosso propósito, de estar dividindo o nosso conhecimento, trazendo pessoas com muita vivência, muita experiência para também dividir esses conhecimentos com vocês. Mas é importante que vocês também façam a parte de compartilhar o vídeo, de dar uma prestigiada no nosso canal, se inscrevendo no canal. Isso é fundamental para que o próprio YouTube entenda como sendo um conteúdo relevante e faça também, né, o papel dele de estar distribuindo isso para mais gente. Então, a gente depende também de vocês, depende da colaboração de vocês para que esse conteúdo seja compartilhado com outras pessoas. Sendo assim, né, Bruno? A gente precisa, né, dar andamento aqui, apresentando aqui o nosso convidado. Hoje, com certeza, com um tema super bacana, com certeza vai trazer a atenção de muita gente aqui. Com quem que a gente vai estar conversando hoje? Turma, a gente vai falar hoje com o Daniel Spinelli. O Daniel é empreendedor, palestrante, professor e mentor desde 1998. Já coordenou programas de mais de 40 mil participantes em mais de 200 organizações. Tem atuado em mais de 20 estados brasileiros, né, e em outros 10 países diferentes. Daniel é um viajante, um aprendiz e um engajado em causas humanitárias. Após um período sabático, durante o qual ele esteve na região dos Himalaias, na Índia, o Daniel lançou um livro sobre liderança e consciência. Esse, inclusive, é o nome que a gente usou para batizar o episódio de hoje, é o nome do livro do Daniel recém-lançado, que é A Potência da Liderança Consciente. A gente vai falar um pouquinho da história do livro, dos ensinamentos que esse livro traz para a gente. Então, Daniel, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo tempo. Você está em processo de lançamento de livro, consigo imaginar a loucura que deve ser, a quantidade de compromisso que você deve ter por causa do lançamento do livro, que eu já vi, inclusive, essa semana, né, que ele já foi destacado no Valor Econômico como um dos 6 livros de gestão do mês. Então, já está acelerando, já está perto dos 100 km por hora. É verdade. Já começou acelerado. Já né? começou acelerado. E aí eu queria também que você, no início da tua apresentação aqui, do nosso papo, a gente engatar e falar do livro. Eu queria muito que você contasse um pouquinho para a gente a experiência da Índia, né? Foi teu período sabático, você foi para lá para trabalhar uma série de coisas relacionadas à consciência e acabou despertando em você nesse período, ou logo imediatamente que você voltou, a vontade de escrever um livro juntando esses dois mundos, porque você tem uma vivência corporativa bastante longa e rica, né? Então você juntou a questão corporativa, o mundo da liderança, o mundo empresarial, com a questão da consciência. E o resultado desse casamento gerou o livro, né? Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse sabático, que difícil foi pausar a carreira, adotar o sabático, quanto tempo você passou lá. Vamos começar nessa, daí a gente engata no livro? Vamos nessa. Obrigado, hein, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Não, obrigado pelo convite e, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou filho de uma educadora. Minha mãe já faleceu, mas eu trouxe essa herança da educação, só que eu fui para o mundo corporativo, ela trabalhava com crianças. Então, eu acredito já desde a infância na importância da educação, e podcast hoje é educação moderna. O trabalho que vocês fazem, não só com podcast, mas as outras produções de vocês. Então, eu acho muito legal estar aqui com vocês, com outros educadores, né? Isso me deixa tocado e feliz. Bom, gente, vamos falar da Índia, né? Super desafio. Primeiro eu quero dizer assim que eu recomendo para qualquer pessoa que se programe, por mais que esteja longe. Uhum. Vai levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Põe no que plano, você né? planeje. Planeje uma pausa. Não dá 6 meses, não dá 1 ano, faz 2 meses, faz 45 dias. Mas faz. Essas pausas, elas são muito valiosas para a gente fazer a reconfiguração da rota, dar uma checada como é que estão indo as coisas, né? Eu já sabia do poder disso, sempre acreditei no poder da pausa, falava sobre isso, sou um praticante de meditação há muito tempo e já fiz muitos retiros, então eu já tinha essa ideia. Então já estava no plano a ida para uma viagem de sabática. Eu só não tinha certeza para onde ia ser, por quanto tempo e quando, mas estava ali no plano. Aconteceu que, aí por conta da circunstância da pandemia, foi passando a pandemia, criou-se uma janela de oportunidades para mim. Naquele momento, para mim, o que fez mais sentido
ir para a região do Himalaia indiano. Por que lá, né? Aí as pessoas perguntam, né? Por que o Himalaia na Índia? Porque tem uma série de desafios lá, a altitude, a questão da variação climática, diferenças culturais, da alimentação, do idioma, enfim, uma série de desafios, né? Mas o que eu queria ir para lá é porque eu sei da cultura tibetana já há muitos anos, que é uma cultura que aprofunda muito no estudo da mente. Então, existe um lado da psicologia e da filosofia advinda dos tibetanos que é muito profunda. E estava muito alinhado com o que eu estava estudando, né? Então, eu queria investigar um pouco isso, encontrar esses professores, esses mestres de meditação, estudantes de filosofia e de psicologia, para eu poder aprofundar um pouquinho e viver aquela experiência, porque Himalaia é Himalaia, né? Você tinha, nesse momento, quando você decidiu e você foi, você tinha data para voltar ou você tinha só passagem de ida? Essa é uma curiosidade, assim. Então, no momento que vier agora, que eu vou, eu comprei uma passagem só de ida, reservei 5... É real. Eu tinha um plano B, porque se na imigração ali a imigração indiana não gostasse da ideia, me pedisse, né, uma passagem de volta, porque às vezes acontece na imigração de um país, né? Mas eles não me pediram. Então eu tinha um plano B que era comprar na frente deles uma volta, né? Então já sabia mais ou menos uma ideia de quando que estava barata a passagem para eu comprar uma volta. Mas eu queria ir só com a passagem de ida, mochila nas costas, viagem solo e 5 noites de hospedagem reservados já a 3.500 metros de altitude. Uau. Então esse era tudo que eu tinha de plano. Um lugar eu não tive muito tempo de pesquisar muito sobre o local, por conta de deixar tudo organizado, encaminhado, entregar apartamento, desfiz das coisas, né? E me mandei para lá. Então, o que foi interessante de viajar dessa forma? Porque eu queria abrir mão do controle das coisas, abrir mão de um planejamento muito estruturado, me conectar com uma essência mais profunda. A gente usa muito o termo, né? Se conectar com o coração. Na prática, o que é essa conexão com o coração? É você estar conectado com algo que te transcende nossos interesses mais egóicos, mais individualistas. Isso a gente consegue no momento em que a gente confia também um pouco no fluxo das coisas, né? Que o universo pode se comunicar com a gente de várias formas se a gente estiver aberto para isso. Eu queria praticar isso, né? Eu já falava sobre isso, já tinha vislumbres disso, mas eu queria praticar mais profundamente. E aí, dessas primeiras 5 noites de reserva, as coisas foram se desenrolando. Desenrolando por, no fim, 6 meses. Né? Que bacana, né, cara? Assim, eu acho que, posso estar enganado, mas assim, talvez o teu principal objetivo tenha sido essa busca pelo seu próprio autoconhecimento, a autoconsciência de como você reage, como é que os teus sentimentos, né, em relação às emoções a qual você vai estar sendo submetido, né? E eu junto aqui com o Bruno, aqui a gente costuma muito usar aquela situação, Daniel, de que nem sempre tudo que é simples é fácil, né? Às vezes tem muita coisa que é simples de entender, mas não tão fácil de praticar, de colocar em prática, né? E quando eu estava ouvindo você falar, eu estava refletindo sobre isso, né? Todo esse processo de entender, né, o quão é importante a gente se autoconhecer, de como a gente reage, de como a gente reage às nossas emoções, como é que os sentimentos se afloram, né, a partir do momento em que a gente é submetido a determinadas situações emocionais. É fácil da gente entender, é muito simples da gente entender que isso é importante, mas às vezes não é tão fácil da gente aplicar, né? E quando você disse, cara, eu fui para a Índia para buscar essa essência, para entender essa essência, eu acredito que a partir daí você começa a criar uma metodologia, assim, como é que eu posso fazer para facilitar esse autoconhecimento, para efetivamente tornar isso alguma coisa prática, alguma coisa tangível, alguma coisa que eu depois consiga usar até no meu dia a dia, depois, explicar isso para outras pessoas, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas assim, o que eu já pude ver do teu livro, como introdução e tudo mais, ele traz muito essa pegada, né? Isso é que eu achei muito bacana, quer dizer, que é trazer um pouco de metodologia, um pouco de prática para o que você acabou de falar, né? Faz sentido isso? É isso mesmo, PG. Eu diria assim, é uma mistura de você ter um método. Então, assim, eu não fui à toa.
eu tinha minhas perguntas, eu me preparei muito para ir, apesar de não ter estudado o destino, mas como alguém que já vinha numa investigação profunda de autoconhecimento, eu já estava num bom caminho, aí de pelo menos meditando diariamente há 13 anos, com muitos retiros já no histórico, com muita leitura sobre o tema, com muita investigação e terapias das mais diversas. Então, não fui a passeio. Nada contra com quem vai a passeio para a Índia. Aliás, é um lugar lindo para passear. Mas eu fui com outro propósito. Né? Ao mesmo tempo, o equilíbrio a esta preparação, a este método, também um desprendimento, né? Que era o que eu estava tentando trabalhar lá, de não procurar não controlar tanto. Entendi. E ver o que vinha ali de surpresas. Então, onde que eu ia estar na sexta noite depois que eu cheguei na Índia? Eu precisava configurar isso lá, enquanto estava caminhando. Então, tinha toda uma adaptação com a questão da altitude, que já envolve um processo de autoconhecimento, e decidi quando que eu ia continuar a caminhada. Eu tinha alguns lugares que eu queria conhecer. 2 deles eu queria encontrar o povo nômade dos Himalaias, então para isso eu acabei chegando a 5.300 metros de altitude. Então eu precisei primeiro me aclimatar no 3.500, que já não é fácil, né? Que a gente não está acostumado com essa altitude, eu pelo menos não estava, então precisei. Normalmente eles recomendam ali em torno de 3 a 5 dias de aclimatação, para depois você fazer a continuação da tua viagem, né? Que no meu caso, para chegar nos nômades, foram um trekking de 6 dias na montanha, que chegou a essa altitude de 5.300, numa caminhada que você caminha cerca de 6 a 8 horas por dia. Que é maravilhoso, porque são paisagens visual deve ser incríveis, uma cultura local assim muito diferente da que a gente está acostumado. E essa mistura de lidar com questões físicas, com questões psicológicas, porque você está ali longe de tudo, né? Então, isso tudo acaba virando o cenário para o processo de autoconhecimento. De fazer uma auto-observação do que está acontecendo na minha mente, o que está acontecendo com as minhas emoções. E se você está no propósito de trabalhar isso, né, aprimorar isso, você tem ali um super elemento de trabalho. Né? Pô, show. Não, e assim, mais adiante aqui, com certeza a gente vai pegar isso daqui, trazer para a realidade do livro para ver como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Porque, sim. Assim, dentro do conceito de trazer essa tua experiência para a gente conseguir explicar para outras pessoas. Como você foi lá, principalmente para entender com os mestres, né, ali, essa questão do autoconhecimento, dessa busca e conexão interna, imagino eu que você foi totalmente despretensioso da ideia de voltar e escrever um livro com aplicabilidade empresarial. Não era isso. Isso surgiu como em algum momento, Daniel? A ideia de escrever o livro surgiu mais ou menos no 4º mês da viagem. 3º para o 4º mês da viagem. Por quê? Porque eu tinha algumas questões que eu estabeleci para mim como regra da viagem para oportunizar um aprofundamento do meu processo. Um deles é que eu ou não tomaria remédio ou tomaria o mínimo possível. Isso, inclusive, na adaptação da aclimatação, né? Então, eu levei um kit de emergência homeopático, que tinham 3 vidrinhos com glóbulos, aqueles glóbulos de açúcar, sabe? Sim. Porque a famosa Índia pela alimentação forte, apimentada e tudo mais. Tem problemas. E muita gente acaba não passando bem. Então, eu levei também os probióticos. Tá bom. Então, era tudo que eu tinha. E água. Então, a primeira propósito era esse. Eu queria evitar o máximo possível tomar remédios, inclusive esses. Né? Então, queria uma coisa mais natural possível. Né? E aí, a outra coisa é que eu queria interagir com as pessoas locais. Né? Então, procurar viver a experiência mais autêntica que eu pudesse. Então, posto isso, eu pensei, puxa, é uma experiência tão interessante, tão profunda, que eu, de vez em quando, eu ia postar. Então, que tinha essa outra regra, usar o mínimo possível rede social, celular, desconectar mesmo, né? Para poder mergulhar, porque é fácil também, você fica lá e com a cabeça no resto do mundo, né? Como às vezes a gente faz, né? A gente está num lugar com a cabeça em outro através de uma tela. Então, eu ia postando de vez em quando a experiência. E via muita gente começou a me acompanhar
e dizendo, puxa, eu ou nunca vou poder, vai demorar para eu poder fazer uma coisa dessa, você deveria escrever. Começou a vir de várias pessoas diferentes que não se conheciam. E eu estava fazendo um diário. Fiz um diário a viagem inteira. Com raras exceções, quase todos os dias eu escrevi. Então, chegou num determinado momento que eu pensei, eu vou escrever sobre essa viagem. E aí a ideia de escrever veio disso. E aí, eu não sei, aquelas coisas do universo se comunicando com a gente, como a gente estava falando há pouco. Sim. Surgiu na minha caixa de entrada uma possibilidade de fazer uma imersão para escritores, que eu já queria fazer há anos, porque eu já ameacei escrever livros anteriormente. Eu sempre tive essa vontade de escrever um livro. Por 2 vezes eu comecei e parei no meio, por questões de força maior que aconteceram na minha vida na época, uma delas, inclusive, a própria pandemia, que eu estava no meio de um livro. Quando entrou a pandemia, eu tive que parar porque mudou tudo, né? Então, eu pensei, agora chegou a hora de eu fazer essa imersão. Eram 5 dias. Você já estava lá. Só que eu estava lá. Agora, a imersão era no Brasil, mas era online. Então, eu só tinha uma pequena diferença de fuso horário de 8h30, o que fazia que, para mim, terminasse a aula às 3h30 da manhã. Mas eu peguei um Airbnb, me internei lá por uma semana, falei, eu vou fazer essa imersão. E aí, durante a imersão, a editora, gente, que estava promovendo a imersão, a equipe deles estava lá, me viu ali naquele esforço, eu acho, né, de fuso horário e tudo mais, viram ali meu histórico com liderança, viram o que eu estava querendo escrever e eles falaram, olha, quem sabe você mistura esses 2 temas. Então partiu de especialistas da indústria literária essa visão da mistura. Para mim, inicialmente, era um livro sobre a viagem. E ali virou um livro que integrava esses 2 temas, que eu sou apaixonado pelos 2 temas. Os 2 temas eu acredito que eles mudam o mundo, vêm mudando o mundo e podem direcionar o mundo para o futuro. A gente está falando do quê? De liderança, é a influência que todos nós, né? Eu não tenho cargo de liderança. Não tem cargo, mas você tem um papel de liderança, porque alguém você influencia. Nem que seja o seu gato, o seu cachorro. Liderança, na síntese, é influência, né? É influência, em essência, né? E a outra é consciência. Então, para onde o mundo está hoje, para onde o mundo vai? Depende do nível de consciência que a gente está fazendo as coisas. Então, no fim, eu vi que eram 2 temas que eu vim estudando há muito tempo. Sou apaixonado pelos temas. Venho pesquisando. Assim, chegou a hora, fez sentido para mim. Juntou a fome com a vontade de comer, né? É mais ou menos isso. É justo eu fazer a inferência, Daniel, de que a gente primeiro, para liderar bem os outros, precisamos nos auto-liderar? Dá para eu fazer essa inferência, inclusive, com um pouco do que você exercitou não li o livro, mas é um pouco disso, de que para a gente gerenciar bem os outros, a gente precisa se autogerenciar melhor também e se conhecer? Não só dá para fazer essa inferência, Bruno, mas essa é, dentro da metodologia que o livro propõe, a primeira dimensão. Então, o livro ele propõe 4 dimensões de desenvolvimento. Eu não queria que fosse um livro só crítico ou reflexivo. Também acho que são importantes, os livros críticos e reflexivos, mas esse, além de crítica e reflexão, a gente trouxe uma metodologia de 4 dimensões, e a primeira delas é a autoliderança. Só para não perder o gancho, porque essa questão de metodologia, para mim, é que é justamente o que torna o que é simples fácil, né? Quer dizer, porque se você não tem metodologia, muitas vezes você entra, e não desmerecendo a parte filosófica da coisa, mas hoje em dia todo mundo quer, tá bom, mas como é que eu aplico, né? Então, quando você traz alguma coisa com metodologia, e você vai explicar a metodologia agora aqui, cara, isso aí eu acho fabuloso, porque é poder transformar alguma coisa simples em fácil. Eu acho que isso, para quem está assistindo, a gente é um bom parênteses, porque eu também dou aula há muito tempo, dou workshops, dou palestras, estudo para isso também. E a gente sabe o impacto que faz na vida das pessoas quando a gente tem um método para transmitir as coisas. Então eu procurei trazer um pouco disso que eu já trago desde de casa, né? Como eu contei, a questão de ter uma abordagem educacional. Então o livro ele pode ser um curso de liderança também. Inclusive uma referência que eu peguei com a Brené Brown, que é uma das autoras, né? Vocês conhecem bem. Quem não é apaixonado pelo trabalho da Brené Brown, assim, eu amo essa mulher, porque a influência que ela gerou na minha vida é muito positiva.
Aliás, acho que ela exerce uma influência num nível organizacional global, assim, muito interessante. Ela é citada mais de uma vez no livro e ela nos influenciou pela abordagem dela. Se você entrar no site do livro dela, você tem lá os workbooks, os instrumentos de aprendizagem, para você levar para a prática. Então, a gente fez um benchmarking. Legal. E a gente está fazendo a mesma coisa ali no livro, né? Então, o parênteses que eu faço é esse, né? Quem está ouvindo a gente pensar nisso, né? Como é que você coloca um método para que o seu propósito mais nobre, mais evoluído, aquele que mais te transcende, esse propósito, ele se dissemine, ele alcance um nível de materialização, de realização. Bacana. Mas fala um pouco, então, Daniel, das quatro dimensões. Quatro dimensões. Bom, a Desculpa, primeira... eu acabei te interrompendo. Não, eu acho que esse é um tema importante também. Vamos lá, o método do livro, ele traz 4 dimensões, sendo a primeira a autoliderança, como vocês mesmos já trazem. Gente, a gente sabe disso, vocês sabem bem disso. Pergunta para qualquer pessoa que fala de alguém que admira como líder, vai falar de alguém que em algum nível tem autodisciplina, autorresponsabilidade, uma capacidade diferenciada de gerir suas próprias emoções, tem algum nível maior de autoconhecimento do que a média das pessoas, isso quando não é muito diferenciado. Então nós estamos falando de autoliderança. Normalmente são pessoas que têm valores muito claros, né? Quais são as qualidades humanas das quais eu não abro mão. Então são pessoas que elas inspiram, porque elas têm essas capacidades. Né? Então essa dimensão como características de alguém que tem uma autoliderança diferenciada. Perfeito. Quando a gente tem uma boa autoliderança, a gente vai encontrar pessoas. Então a gente pode liderar pessoas, que é a segunda dimensão. Então é quando a gente vai explorar como é que a gente cria o que é tão importante hoje, como, por exemplo, um ambiente de segurança psicológica no trabalho. Tá bom. Já está evidenciado em diversas pesquisas que a segurança psicológica ela impacta diretamente na qualidade do rendimento das pessoas, na coesão no time, no resultado que esse time entrega, no bem-estar, em quantas pessoas querem continuar trabalhando nesse time. Então, outra questão importante em liderar pessoas é a comunicação. Aí a gente pode falar 1000 coisas de comunicação. A gente selecionou ali para o método a escuta. Né? A importância de escutar, que fala-se pouco disso, né? Verdade. Rubem Alves, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, inclusive aqui em Curitiba, no Sebrae, Paraná. E na época que ele ainda estava vivo, consegui assistir a palestra. Ele desligou todos os recursos que tinha, desligou o projetor que tinha do evento, ele sentou numa cadeira, se colocou ali atrás de uma mesa e olhou para todo mundo que estava ali assistindo, eu inclusive, e falou: agora vocês vão ter o maior desafio, que é me escutar. Ele é super carismático, né? E ele falou, porque é o seguinte, a tarefa mais importante na comunicação é a da escuta. E a gente deveria ter menos cursos de oratória e mais cursos de escutatória. Que legal. Inclusive, ele tem um texto lindo sobre isso. Então, a gente vê isso que na liderança, cada vez mais, isso é fundamental. A gente escutar com qualidade, né? Então, a gente traz ali um autor do MIT, que é o Otto Scharmer, que fala da teoria U. Ele fala também dos níveis de escuta. Então, a gente coloca ali os níveis de escuta. Enfim, por aí vai. A gente tem mais abordagens ali para essa segunda dimensão, que é pessoas. A terceira dimensão é interdependência. É talvez uma das maiores fontes de desperdício de recursos nas organizações hoje, que é a não compreensão da interdependência entre áreas, entre pessoas. Então você vê com frequência áreas da mesma organização disputando entre si. Os famosos silos, né, que são criados. Criando os silos, né? Você vê paredes entre as áreas, vê menos pontes. Então a gente provoca, que é papel dessa liderança, criar essas pontes. Perfeito. E a quarta dimensão é legado, que é quando a gente compreende que cada reunião que eu faço, cada feedback que eu dou, cada interação, cada dia, cada agenda, cada priorização, eu estou construindo ali, eu estou colocando um tijolo num castelo que é o do meu legado, porque um dia eu vou olhar para trás na minha carreira. Aliás, esse dia pode ser hoje, qualquer pessoa pode olhar para trás na sua carreira, claro, e dizer, eu me orgulho do que eu estou construindo.
Então a gente pode trazer um nível maior de consciência para esse processo de construção de um legado. Então, resumindo, as 4 dimensões: autoliderança, pessoas, interdependência e legado. Perfeito. Show de bola. Muito legal. E a gente estava falando a respeito de escuta, né? Por exemplo, na questão de liderar pessoas. E a gente, em um dos cursos que a gente tem ministrado também, a gente tem falado muito a questão de ambiente tóxico, que via de regra a gente, como líder, acaba causando, ou acaba gerando muitas vezes, porque ainda não fazendo coisas, a gente envia mensagens, né? A gente, por ser líder, a gente inspira pelo exemplo e a gente às vezes espelho, até ensina, né? E espelha coisas certas ou erradas, dependendo do que a gente tem feito. Então, a falta da consciência do que a gente está fazendo, obviamente, pode estar ensinando alguém alguma coisa errada. E a gente, via de regra, sendo contumaz nisso, né? Fazendo isso ao longo do tempo, a gente acaba gerando toxicidade no ambiente. Aí teve um podcast seu que eu ouvi, Daniel, que eu achei legal, essa questão assim, dessa toxicidade que a gente causa, às vezes, nas pessoas. Existe, muitas vezes de maneira até inconsciente, existe alguma forma da gente, uma vez percebido essas coisas, purificar as coisas que a gente fez, talvez o ambiente ou as coisas para trás, pensando em promover ou gerar um novo legado? Ou uma vez que você criou um ambiente tóxico e contaminou determinadas relações, isso não se pode mais salvar, não dá mais purificar isso. Zera e começa a outra. É possível purificar o ambiente com novas atitudes, novos exemplos, pensando em deixar um legado melhor, ou uma vez intoxicado, já era? Por que eu acredito que dá? Assim, com base em vivência, em experiência de pessoas que eu encontrei, nos processos de desenvolvimento humano nas organizações, meu próprio processo de desenvolvimento, porque eu achava que estava tudo bem, que o tóxico eram as outras pessoas, né, e que o mundo deveria ser mais parecido com o jeito que eu queria que fosse. Em algum momento a gente vai ampliando a consciência, vai vendo o quanto que a gente tem trabalho e dever para fazer. Normalmente as pessoas que mais apontam toxicidade nas outras pessoas, né, usam esse termo, o líder tóxico, o ambiente tóxico, aquela pessoa é tóxica, normalmente essas pessoas são pessoas que também precisam fazer um trabalho, porque a gente tem a facilidade de reconhecer na outra pessoa alguma coisa que espelha algo interno também, alguma característica interna, mais ou menos trabalhada. Então, dá para fazer essa purificação. Então, passo 1 é esse mesmo, é criar consciência de que a gente gera uma influência e muitas dessas vezes a influência não é a que a gente gostaria ou são influências prejudiciais para as outras pessoas. Então isso é perceber que existe, é criar consciência. A segunda é trabalhar nesse termo que você usou, que eu acho um ótimo termo, que é purificar. Como que purifica? Começa internamente. Normalmente, o que é quando alguém está tóxico numa relação? Normalmente tem a ver com a própria pessoa, o que está acontecendo dentro dela. Aliás, é um convite que eu faço para qualquer pessoa que nesse momento esteja num conflito entre com outras pessoas ou outras áreas aí do seu trabalho, da sua empresa, ou até mesmo da sua vida pessoal. Você pode mudar a visão desse conflito se você perceber que aquilo que a pessoa faz que te incomoda, mesmo que pareça um desrespeito com você, ela diz 100% sobre a pessoa e nada sobre você, necessariamente. Porque a pessoa, ela age... Ela consegue colocar para fora o que está dentro dela, né? Que ela tem condição. Então, as pessoas que elas estão agindo de forma mais tóxica, elas normalmente estão com aquela toxina dentro delas. E elas transbordam aquilo. Então, você pode ver, você está no trânsito, por exemplo. Você está no trânsito e você vê a pessoa ali xingando, buzinando, reclamando, arrumando confusão no trânsito. A pessoa dentro dela, assim, o dia dela está péssimo. Verdade. Então, assim, a gente pode olhar até de uma forma compassiva para essas pessoas e aspirar que essa pessoa tenha dias melhores, né? E procurar não engatar nessas coisas, porque não é com a gente. A primeira coisa é essa. Então, assim, dá para purificar. Quando a gente percebe que é a gente que está gerando isso, como é que começa esse processo de purificação? Da mesma forma que aquela pessoa que está brava no trânsito lá tem que fazer, ela tem que começar trabalhando dentro dela mesma. Então, o que está errado nessa vida aí
Então, talvez esteja faltando momentos de silêncio, melhores leituras, como que eu estou usando o meu tempo, que tipo de leitura eu tô tendo. O que está colocando para dentro, né, Deus? O que eu estou isso pondo aí. para dentro. Inclusive a própria alimentação, Lógico. né? O que eu ouço, o que eu consumo em todos os níveis, com quem eu estou convivendo. Então, às vezes, processos de transformação de vida acontecem quando as pessoas começam a fazer esse trabalho interno, e isso pode ser, assim, maravilhoso, né? Sem dúvida. E até pegando a tua fala aí, invariavelmente a gente vai encontrar muita diferença como a gente se percebe. A gente, quando for mergulhar nesse processo de autoconhecimento, a gente gera uma percepção da gente, né? Que não necessariamente é como as pessoas te percebem, né? E às vezes a gente não se toca para isso, né? Óbvio que a gente tem aquilo, cada um tem a sua percepção de si próprio, mas nós temos percepções diferentes sobre o outro, né? E você está aberto a isso, né? Que é o que você falou, poxa, começa por um processo de autoconhecimento, da gente ativar essas coisas dentro da gente, para depois a gente criar boas conexões com as outras pessoas. Mas se você não está bem com você, se você não se conhece, não sabe como você reage, como é que é a tua reação, as emoções às quais você é submetido, cara, não tem como você, a partir daí, liderar outras pessoas de forma satisfatória, né? Se você não se lidera bem, como é que você vai liderar os outros, né? E que valores, que práticas vocês dois acham que a gente tem negligenciado hoje em dia, pra gente fugir um pouco disso aí? É muito disso que a gente tem botado para dentro, que tá fazendo a gente botar para fora coisas ruins, como ficar consumindo sem pensar coisas de internet, a gente não se dá o tempo de ver o que está comendo, ver o que está fazendo. O que seriam as principais coisas que você acha que a gente tem negligenciado hoje em dia? É engraçado. Outro dia eu estava pensando sobre isso aí, Bruno, que você está falando. A gente tem um pouco de insensatez sobre coisas que a gente sabe que não deve fazer. Mas faz mesmo assim. Mas acaba fazendo, né? Então, assim, e aí volta no que o Daniel falou no início, essa questão de a gente ter autocontrole, ter autorresponsabilidade, ter autoconhecimento. E, efetivamente, tomar algumas decisões, né, cara? Por exemplo, eu não tenho assistido muito das coisas que eu assistia antigamente, né? Enfim, muita coisa na televisão aberta que eu assistia e, para mim, de certa forma, era um conhecimento. Eu hoje vejo que aquilo não está te fazendo falta. Não só não me faz falta, como me faz bem não ver. Então, a gente precisa ter esses processos, como bem colocou o Daniel, de você, cara, depuração. O que eu quero para mim, né? Onde eu quero chegar, né? O que faz sentido para mim, né? E começar a eliminar algumas coisas, né? E as coisas que a gente sabe que já não faz bem pra gente, que não faz sentido, cara, tira. Abandona. Porque é o que a gente falou da insensa, que se você já sabe que aquilo não faz sentido, então não faz, né? Eu vejo que tem também a questão, talvez dê para separar em dois temas. Um tema é um tema histórico. Então você vai voltar em qualquer época da humanidade, vai encontrar pensadores que vão sugerir que as pessoas façam suas pausas, escrevam, se auto-investiguem, façam esse mergulho interno, invistam em autoconhecimento, façam viagens sabáticas ou períodos de silêncio. Então isso é uma coisa que eu acho que para a gente conectar, se reconectar e trabalhar essa autopurificação, eu acho que temos aí, cada um tem suas referências, Sim. Pode buscar nas suas referências históricas aquilo que faz sentido. Tem muito ensinamento de muita qualidade na história da humanidade. Tem outro aspecto, que é esse segundo aspecto, que eu acho que diz muito respeito à modernidade, ao nosso momento atual, que traz uma série de desafios que não estavam na pauta do passado, né? A gente está falando disso, das novas tecnologias, principalmente, e de uma sociedade que vive de uma forma hoje mais acelerada, né? Com uma necessidade de consumir informação muito maior, com desafios na área de segurança, na área da saúde e tudo mais. Eu, por exemplo, eu cresci em Curitiba. E assim, na hora do almoço, minha mãe ia na frente lá, dava um grito para as crianças assim, tá na mesa. E a gente saía de terreno baldio, lá da esquina, da casa de algum amiguinho. Isso, não tinha celular, não tinha nada disso, né?
Então, cadê as crianças? E aí, o irmão ia buscar o outro, um amigo ia buscar o outro na hora do almoço para ir lá almoçar e botar o uniforme para ir para a escola. Eu circulo nos bairros hoje, eu não vejo as crianças nas ruas. Então, isso mudou. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, mas mudou muito. Então, a gente tem que olhar para isso também e entender que existem desafios nesse contexto. E um deles é esse, né? Você falou, a gente está ali, às vezes, facilmente condicionado a ficar com o olho numa tela, e isso pode nos distrair das coisas mais importantes e a gente substituir um momento, que seria um momento de silêncio, meditação, de oração, de leitura, de convívio familiar, por ficar vendo coisas na internet das mais diversas, que tem das mais diversas. Tem muita coisa boa, como, por exemplo, esse podcast. Opa! Né? Mas também, assim, tem muita coisa, gente. Que mas é fato, isso que você está falando é fato. Eu acho que isso é super valioso, porque conecta com uma coisa que você falou no começo também. E vocês vão achar que eu tô de sacanagem, mas a gente já precisa começar a fechar o papo, que já tá terminando. Não, mas não é possível. Tô falando sério. É mesmo? Porque você falou um negócio, né? Eu concordo absolutamente com isso, que é a questão que o universo comunica-se com a gente o tempo inteiro, né? Cabe muito a gente estar atento a perceber essas coisas que estão acontecendo, né? O teu exemplo na Índia, você estava lá, pintou a oportunidade de fazer uma imersão que já era uma coisa que você queria ter feito, mas por alguma razão você não fez no passado. Surgiu o momento. Puta, talvez o momento não seja melhor. Eu tô no Himalaia, tô fazendo uma imersão. Talvez agora seja complicado. Não. Se pintou a oportunidade nesse momento, talvez você deva participar. Participou. Foi lá e fez, As pessoas viram, surgiu a questão do livro. Então, assim, o universo está falando o tempo inteiro com a gente sobre uma série de coisas. A gente tem que estar atento. E muitas vezes, ao ficar atento a coisas como essa necessariamente, e não estou dizendo que isso aqui é totalmente maldito, tem muita coisa que o universo usa para se comunicar com a gente usando a tecnologia também. Sem dúvida. A gente se conheceu por causa disso. Se não fosse a tecnologia, a gente não tinha te conhecido. Eu fiz a imersão porque eu recebi um e-mail. Porque recebeu um e-mail? Olha aí. Né? Então, mas estar atento mais ao que o universo está te falando e aos sinais, né? Do que essas coisas. Né? Então, esse é um ponto. Eu gostei muito. E uma outra coisa que eu anotei aqui também, que permeou várias das coisas que a gente falou, é que o que a gente tem colocado para fora como exemplo que inspira outras pessoas, já que líderes somos, coisas que a gente tem feito, hábitos tóxicos, coisas que a gente tem feito para fora, tem muito a ver com aquilo que a gente tem botado para dentro de nós mesmos. Né? O exemplo da briga no trânsito, etc. E tal. O cara que está te xingando por causa de uma fechada, exatamente, ele não está ali despejando essa toxina toda por conta da fechada. São outras coisas que estão ali, né? Então a gente também tem que estar atento para ver o que a gente tem botado para dentro, o que a gente está cozinhando aqui dentro para ver o que a gente vai colocar para fora. Já que das 4 etapas aqui, pessoal, do livro, eu repito para vocês, o Valor Econômico já deu essa semana, né? É um dos 6 livros, né, de gestão do mês. E o livro acabou de ser lançado. Então é uma baita oportunidade. Ali a gente vai encontrar as 4 etapas. A autoliderança, é isso que a gente tem falado. Como é que você tem se gerenciado para gerenciar melhor as outras pessoas. Aí liderar as pessoas, a interdependência que a gente precisa ter, né, para quebrar os silos e fazer os grupos, não vou nem falar empresa, os grupos crescerem e andarem juntos. E que legado que você vai deixar ou já está deixando para as pessoas. Das coisas que você falou foi isso que eu anotei. Mas eu vou ler o livro mesmo assim, Daniel. Lógico, olha, eu recomendo, até porque aqui nós olhamos o sumário do livro, né? Você sabe que no livro tem um exemplo que costura com isso que a gente está conversando aqui, que é de um líder que eu encontrei faz muitos anos, faz mais de 10 anos. O RH da empresa me chamou e falou assim, olha, a gente está com um problema lá, que tem um líder... Eles não usaram o termo tóxico, mas é como se fosse. Tá. Então, é um líder tóxico, as pessoas não estão gostando de trabalhar lá na área, ninguém está se dando bem, o resultado está baixo, as pessoas estão pedindo para sair, ele está na ouvidoria. Então, a gente queria fazer um workshop e a gente queria que você fizesse a facilitação desse workshop para ver se a gente consegue dar uma dinamizada. Fizemos lá o team building. Fizemos um team building e tal, e aí nos intervalos eu trazia para ele trazia se queixando do time. Ele se queixava do time. E aí eu procurei trazer para ele, olha, boa parte das suas queixas pode ser da forma como você está liderando. Então, se você mudar um pouco no seu estilo de liderança, provavelmente você vai ter efeitos diferentes no teu time. Você está disposto a olhar para isso? Falou, estou disposto, sim. Quero olhar para isso. Ele tinha um tom, eu não chamaria arrogante, mas tinha um tom mais assim, firme. Era difícil de convencer, assim. E nessa conversa ele falou, não, vamos lá. Então ele conheceu o trabalho. Abriu a guarda, né? Abriu um pouco a guarda, a gente fez um trabalho de mentoria personalizado com ele,
Para resumir a história, eu vou dar um pulo 6 anos para frente. Eu encontrei ele já em outra empresa. Ele acabou saindo daquela empresa. E ele me chamou porque ele queria fazer um trabalho com o time dele lá. Ele estava num cargo de diretoria. Então, ele tinha evoluído em relação... Ele era gerente antes. E eu perguntei, me diz como é que terminou aquela história. Estamos falando de legado, a 4ª dimensão aqui. Ele falou, cara, ele estava com a lágrima nos olhos contando. Aquele time, a gente virou grandes amigos. Eles fizeram uma homenagem quando eu saí da empresa, que surgiu outra oportunidade. Para mim, foi uma das homenagens mais lindas que eu já vi na minha carreira. E nós somos amigos até hoje. A gente janta juntos de vez em quando e tudo mais. Um visita a casa do outro. Então, olha a mudança que teve a partir de uma mudança interna. Então, esse exemplo está no livro. Boa. Daniel, sensacional, tô curioso para ler o livro, né? Muito, muito bacana, cara. Se quiser aproveitar agora, o microfone é teu para contar próximos passos aí. Que vem pela frente. Que vem pela frente, ou do próprio livro. O microfone é teu, fica à vontade. Bom, vamos lá. Então, primeiro, eu preciso convidar todo mundo a ler o livro. Sem dúvida. Porque esse livro, ele tem muita alma nesse livro, né? Ele foi inspirado lá, como vocês viram aqui, numa viagem de sabático, num momento de silêncio, de uma conexão profunda comigo mesmo, num lugar altamente inspirador, em contato com grandes mestres do estudo da mente humana. E a gente teve essa porta se abrindo naturalmente, eu diria providencialmente, com uma das maiores editoras do Brasil, né, que é uma editora seríssima, né, no comando ali da CEO Roseli Boschini, que também é uma pessoa espetacular. Então, a gente decidiu fazer uma provocação de que a gente pode mudar para melhor e que a gente faz isso através de práticas de liderança, principalmente, não só, mas principalmente. E assim, para onde o mundo está indo, a gente se atualizar nesse sentido, ampliar o nosso nível de consciência, pode ser uma questão de sobrevivência da própria organização, ou quem sabe até da oportunidade de um crescimento de carreira. Líderes que atuarem dentro desse conceito de mais consciência, capazes de construir culturas mais fortes, mais humanas, vão ser líderes cada vez mais necessários, agora eu diria não só na organização, mas no mundo. Então, esse livro, ele traz mais de 90 referências, porque a gente fundamentou muito, porque é uma provocação importante que a gente está fazendo. A gente está dizendo, gente, o jeito que a gente vem tocando organizações de uma forma geral, o jeito que a gente vem liderando de uma forma geral, está ficando rapidamente obsoleto. A gente precisa mudar isso. Então, a gente fundamentou muito o livro com isso. Então, tem alma, tem coração, tem fundamentação, e tem uma leitura que a gente garante ali muito aprendizado. Então, eu termino convidando todo mundo para ler o livro, ler lá com papel e caneta do lado, porque certamente vai tirar muitos aprendizados. Vão surgir. Sim, e para vocês um agradecimento aí pelo espaço, contem comigo. Obrigado. Fiquei com a sensação de que voou, parece que está no começo. Cara, o Bruno falou, puta, já estamos passando pros finalmente aqui. Eu falei, caramba, não é bom sinal de que o papo foi bom. Foi muito bom. Certamente todo mundo vai gostar. Certeza. E vamos deixar, por óbvio, né, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, o nome do livro e todas as tuas redes lá, onde o pessoal encontra o Daniel para acompanhá-lo, para segui-lo, né? O Daniel tem muito conteúdo interessante no Instagram também. Então, LinkedIn também tem coisa. A gente recomenda que vocês o sigam, porque efetivamente é um conteúdo de qualidade. É um time de pesquisa ali, né? Tá no meu nome, mas a gente tem um time de pesquisa no bastidor. Muito legal. Então, é coisas que a gente vem estudando e quer justamente compartilhar. A gente tem essa mesma paixão, né? Que eu vejo aqui no podcast de vocês, no trabalho de vocês. É de compartilhar, né? Como que vocês falaram? Dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. É isso aí. Adorei isso. Muito bom. Obrigado, Daniel. Foi? Muito obrigado. Obrigado mesmo, Daniel. Obrigado também. Foi um prazer. Valeu, PG. Obrigado, Turma, então lá, falando em dividir para multiplicar, divide aí com seus amigos a inscrição no canal lá. Tem muito conteúdo de qualidade gratuito com todo mundo. Compartilha lá, faz favor. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, PG. Daniel. Valeu. Obrigado. Abraço.